Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, é com muita alegria, né, que a gente começa mais uma semana de estudo. Hoje a gente vai contar com a presença do Max, do Felipe, da Camila e do Guilherme. Né? O Guilherme já está entrando daqui a pouquinho. E a gente vai estudar hoje o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Mas vamos começar com a nossa leitura inicial. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Camila? Max? Agradecer, né, a todos que já estão conosco desde o início, né, da live. E hoje nós teremos a participação, né, da leitura inicial. A nossa amiga Eliane Peixoto fez a leitura do capítulo 5 do Caminho, Verdade e Vida, que é o de título Bases. Tá? E como a leitura é curta, assim que terminar, a gente vai fazer os comentários e até da hora do Gui conseguir entrar. Tá bom? Boa noite. Nós vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida. Não tem parte comigo. João 3, versículo 8. Então, a resolução do mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente na senda evolutiva. Tudo se renova e a criatura compreende que, não fora essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus que lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Boa noite. Ô Fred, eu não sei Sim. se para todo mundo, no início estava muito baixo o vídeo. E se todos entenderam desde o início, se vale a pena repetir a leitura ou não. Posso repetir se quiser. Como ele é curtinho. O volume está no máximo, mas eu acredito porque ela falou bem baixinho, tá? Mas eu posso repetir aqui. É bom que a gente vai beber nas palavras. Isso aí. Boa noite. Nós vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 5, Bases. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia,
ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que, não fora esta intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Isso aí. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou bem. Vocês querem comentar? E foi bom ter repetido aquele início, viu? Porque o trecho que tirou lá do Evangelho é muito rico, né? E ele introduz o assunto, né? Uhum. Pedro não se sentia na condição de ter os pés lavados por Jesus. Jesus meio que puxou a atenção dele para o seguinte aspecto: se eu não puder lavar teus pés, não fazes parte de mim. Né? Isso é muito bonito, muito bacana, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não apenas prepara o caminho, mas ele lava os pés dos caminhantes. Então, ao mesmo tempo que ele prepara o caminho a seguir, ele também prepara o caminhante para o caminho, né? É muito bacana. E ele faz isso não passando instruções puramente. Ele faz isso dando exemplo, se ajoelhando perante os aprendizes, porque ele é o mestre, né? E lavando os pés, os nossos pés, para que a gente possa trilhar o caminho. Muito bonita essa figura, muito bonita. E um gesto de humildade também, né? É o que você falou, o mestre, né, ajoelhando diante dos demais, né? Felipe, tá ouvindo? Tá ouvindo, Max? Estou ouvindo, sim. Guilherme, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo jóia. O Felipe acho que teve um probleminha, a gente vai colocar a música agora também no final, não vou colocar agora não. Mas quer comentar mais alguma coisa, Max? Eu queria escutar os demais também, né? Porque Camila? Oi, Oi? não quero falar nada, não. Guilherme? Eu consegui entrar só agora. O que você estava falando? Nós estávamos falando de lavar os pés uns dos outros. Um dos maiores exemplos que Jesus deixou, né? Gesto de humildade. Ele deixou claro para todo mundo que o seguisse que quem mais servir é maior entre todos os demais. Numa lógica completamente oposta aos valores da Terra.
E essa inversão de valores, a gente já vem conversando isso, né? Nas reuniões de terça-feira, a gente conversa muito sobre essa questão da inversão dos valores do Cristo para os nossos valores, né? Do que a gente tem hoje como valor, que parece realmente uma inversão, né? Dos valores. Enquanto a gente se apega muito as questões até materiais, né? O Cristo está nos ensinando, né? Ele coloca como os valores a questão da humildade, da caridade, né? Do amor ao próximo, como que a gente vai, igual o capítulo de hoje que nós vamos estudar, né? Que é amar o próximo como a si mesmo, né? Então existe realmente uma grande inversão de valores na visão do Cristo e na visão que a gente considera como os valores. Porque ele tira as pessoas do centro. Sim. E ele coloca Deus no centro. Mas ele não coloca Deus sozinho no centro. Ele coloca a filharada todinha junto com Deus no centro. Tudo igualzinho, sem distinção. Isso mesmo. Exatamente. Ele coloca um mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Né? Então, ele derruba qualquer possibilidade de orgulho, de egoísmo, de vaidade, tudo isso que a gente está cansado de ver, né? Nas inversões de valores, né? A gente vê ressaltado, né, os orgulhos, os egoísmos, vaidades, e partido daqui, partido dali, time daqui, time dali, e quando na realidade a gente deve colocar em prática, né, só o que o Cristo nos ensinou, que foi o amor. Então, é complexo porque a gente ainda tem todo um homem velho para poder vencer, né, para ir diminuindo as nossas más inclinações, conforme o Kardec nos orientou, né? E a partir daí a gente vai vencendo esses orgulhos, egoísmos, vaidades e tantas outras invirtudes que a gente ainda está repleto delas, né? Certamente. Bom, a gente fazer a prece agora, Felipe, já são as 8, são 8 horas, Okay. Vamos fazer a prece. Você faz a prece para a gente já começar o estudo, Felipe? Com prazer. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais que nos amparam e nos orientam nesta tarefa desta noite. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade do trabalho. Obrigado por tantos corações que aqui estão junto a nós, elevando os nossos pensamentos a Ti, para que o nosso trabalho desta noite possa alcançar a todos aqueles que necessitam de amparo, que necessitam de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho e de tantos outros recursos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder usar os recursos tecnológicos para levar a Tua palavra a tantos corações. Abençoa-nos nesta noite, para que, acima de qualquer coisa, fique bastante claro a Tua palavra de amor e de caridade. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Isso. Boa noite, gente. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Camila. Eu vou apresentar o estudo de hoje com o Gui, né, sobre o capítulo do Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. A gente vai representar um pouquinho da mocidade, né, os jovens. Então é isso. Pode passar o slide, por favor.
esse capítulo é muito interessante, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E a gente se faz aquela pergunta, né? Primeiro, quem é o nosso próximo, né? Quem seria esse nosso próximo? Uma pessoa que está dentro da nossa casa, né? Nosso pai, a nossa mãe, uma pessoa que esteja no trabalho, na faculdade, o nosso inimigo, né? Então, são as pessoas que estão mais próximas da gente mesmo, né? Principalmente dentro do nosso lar. E como amar o próximo, né? Como seria esse amor? No Evangelho mesmo, né? Ele traz para a gente que não é esse amor do termo vulgar, né? Não é o amor de falar só eu te amo, mas eu acho que é aquele amor de ter compaixão pelo próximo, de se colocar no lugar do próximo, né? De fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, é bem interessante que no Livro dos Espíritos, na questão, deixa eu pegar aqui, eu acho que dá para a gente complementar um pouquinho a resposta dessa pergunta, e na questão 886, ele faz a pergunta assim: qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Ele responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, eu acho que, né, complementa, né, um pouco a resposta dessa pergunta, e aquilo que ele fala, né, de fazer aquilo que está ao nosso alcance, pelo nosso próximo. Então, acho que esse seria esse amor, né? Eu acho que é um amor que a gente ainda não consegue ter um entendimento, né? Nós somos ignorantes, né? Nós estamos caminhando para poder entender um pouco mais disso e de tentar amar desse jeito, né? Porque é difícil a gente, por exemplo, amar um inimigo, uma pessoa que a gente não tem afinidade, uma pessoa que às vezes a gente bate o olho e fala, não fui com a cara daquela pessoa. Então, às vezes, né, você está precisando amar aquela pessoa, mais ela do que alguém que está mais próximo de você. Então, acho que é interessante pensar assim, que seria esse amor, né? Não só aquele amor de, eu te amo, mas um amor de ter compaixão, de olhar com outros olhos, de amor mesmo, de carinho. Ô, Camila. Ô, Camila. Oi. Na quarta-feira, a gente, se não me engano, há 2 quartas-feiras atrás, a gente falou um pouco sobre o capítulo do Missionários da Luz, do Domínios da Mediunidade, no capítulo de clarividência e clareaudiência, né, o instrutor, se não me engano, o Aulus, ele fala com o André Luiz, com o Hilário, com os meninos que, né, estão observando ali a reunião, que esse exercício, né, do amor incondicional, ele é difícil, mas ele é extremamente necessário, né, e a gente vai ver um pouco mais à frente, né, na última parábola do nosso estudo, o Cristo mesmo já responde para a gente, né, que, na verdade, esse próximo, e como amar ao próximo, né, o próximo é aquele que está precisando de ajuda, e aquela ajuda que a gente tem condições de dar ali, naquele momento, né, a gente vai ver lá na parábola do bom samaritano, que é bem essa a questão que ele coloca para a gente, né, a gente vai ver um pouco mais à frente, né, então não vou me alongar muito aqui, mas o próximo, e como que eu vou amar o próximo,
Se tem alguém que precisa de algum tipo de auxílio, que eu possa fazer este auxílio naquele momento, ali está o meu próximo e esse é o amor que eu preciso dar a ele, né? Me colocar no lugar dele para que, quando eu precisar de auxílio, eu gostaria que alguém viesse me auxiliar, né? Basicamente, é isso, né? Só complementando, a gente também tem que nos amar, né, primeiro, e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é o primeiro e o maior mandamento. Então, antes de amar o próximo, eu tenho que amar a Deus e me amar, porque se eu também não me amar, eu não vou conseguir amar o meu próximo, né? Então, isso. Pode passar o próximo slide, por favor. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. É interessante essas duas frases, está no Evangelho, né? E eu penso que a gente ainda é muito ignorante, como eu disse, né? A gente ainda está caminhando, ainda está tentando, né? Amar, perdoar. Então, eu acho que a gente não tem essa capacidade ainda de amar com amplo amor, amar todos, né? Igual eu falei, é difícil você amar um inimigo, é difícil amar uma pessoa que você teve uma desavença. Então, é um pouco mais difícil a gente ter esse amor completo, né? Por todo mundo, né? A humanidade. Porque no Evangelho ele traz para a gente amar sem diferença, amar o todo, a humanidade. Mas eu creio que um dia a gente vai chegar lá, com certeza. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Acho que o tentar é o primeiro passo, né? Da gente tentar amar o próximo, tentar amar o inimigo, tentar amar uma pessoa, né, que você não se dá bem, né? Às vezes é um irmão que está dentro do seu lar, sua mãe, o seu pai. Então, eu acho que começa daí, né? Acho que começa dentro do nosso lar mesmo. E para depois ir se expandindo, né? Até que um dia a gente consiga ter esse amplo amor, né? Que ele fala. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Nesse contexto, Gui, pode falar, por favor. Não, pode ultrapassando a sua humanidade, né? Ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento, né? Então, a gente começando ali devagar, um passo de cada vez, né? Um exercício de cada vez, né? A gente consegue ir melhorando aos poucos, né? Vencendo as nossas más inclinações. Então, enquanto eu fico abdicando o direito a minha humanidade, a minha razão, o meu orgulho, o meu egoísmo, eu vou acabando deixando de perceber ou deixando de olhar as coisas pelo lado também dos meus irmãos, né? E hoje a gente tem muitos exemplos, né? Neste sentido, né? Que as pessoas estavam, né? Até antes deste período de isolamento, as pessoas passavam na rua, não cumprimentavam ninguém e ignorava, né? Às vezes o que estava acontecendo ali, pessoas com necessidades, e a gente acaba refletindo sobre este assunto, sempre que a gente tem a oportunidade de ver o capítulo 11, né, amar ao próximo como a si mesmos, é basicamente a questão da empatia, né, a gente se colocar no lugar do outro e imaginar, se eu estivesse ali, naquela circunstância, naquela situação, né, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Aí eu faria com o próximo, né, como ele está colocando aqui, né, devemos buscar servir ao próximo
como Jesus ensinou, sempre com humildade e amor incondicional. Exatamente. A gente tem essa condição, né? Tem algumas situações que o próximo precisa que eu ainda não estou em condições de ajudar. Tá? Então, eu não vou conseguir. Eu não sou Jesus Cristo, não tenho a evolução moral que ele tem e não tenho a evolução intelectual que ele tem. Nós estamos caminhando. Né? Então, em algum momento, eu vou me deparar com situações que o próximo precisa de ajuda e talvez eu ainda não consiga auxiliá-lo. Tá? E a gente precisa entender este momento também. Né? O Cristo veio para dar o testemunho dele e a gente não... Pois não, Max, pode falar. É porque a doutrina dos espíritos, que é uma coletânea de ensinamentos de diversos espíritos que vêm trazer mensagens em nome de Jesus. Esses ensinamentos que a gente vai colhendo vai trazendo consciência a todos nós. E aonde há o despertar da consciência, as ilusões, elas são esvaecidas, elas somem. Uma das coisas que o espírita entende é que é preciso se instruir, se reformar permanentemente. E sem a ilusão de que amarei a todos indistintamente a partir de hoje às 8 horas da noite, ou a partir de amanhã quando eu acordar. Este é um movimento de constante e de duradoura movimentação, transformação. Emmanuel, os espíritos estuda a condição da raça humana, né, que é caída do paraíso por atraso moral. Entre os adâmicos existem muitos inteligentes, mas atrasados moralmente. E o que é a moral, senão colocar os direitos dos outros iguais aos meus? Buscar o bem de todos como busco o meu próprio bem? Seria essa a moral, Camila? Amor? Esta reflexão. Eu acho... Vou falar, Camila, pode responder. Eu acho interessante a colocação que o Felipe fez também sobre essa questão que a gente está vivendo, né, o isolamento social. A gente ficar em casa, né, ter empatia, né, por aquelas pessoas, principalmente que estão nos hospitais, e as pessoas também que, né, circulam na rua. Então, essa questão mesmo da gente se proteger e proteger o outro, né, acho que seria uma forma de amor também, né? Independente de quem seja, né, o meu próximo, né, sempre deixando claro isso, porque eu posso estar, né, no lugar de uma pessoa que está no hospital, né, enfrentando o Covid. Então, eu tenho que ter empatia pelo outro, né, como eu gostaria que, se eu tivesse lá, o outro, né, estivesse protegendo também, para proteger outras pessoas, né. Então, acho bastante interessante essa colocação que o Felipe fez. E a reflexão que o Max fez sobre a raça adâmica, né, quem tiver a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, o Emmanuel
discorre sobre as principais transformações e ou épocas da humanidade, né? Então ele fala um pouco sobre essas raças adâmicas, dentre outros assuntos, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Excelente leitura, super recomendo. Tá travando? Quer que passa, Camila, o slide? Não tô entendendo, tá travando muito. Quer que passa o slide? Não passa não, vou acrescentar mais alguma coisa. Ah, beleza. Isso, Fred. Eu estava falando eu estava falando essa questão que a gente está caminhando ainda, né? Uhum. A gente ainda está, nós somos muito pequenos ainda e a gente tem a oportunidade, né, da reencarnação, né, de estar aqui. Não é à toa que a gente está aqui, né? Então a gente tem que dar o nosso melhor cada dia, né? Uhum. Tentar, igual o Felipe falou, um passo de cada vez. Tem alguma desavença. Mas a gente tem que olhar com outros olhos e ver essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? A gente não veio aqui para passear, né? Tanto para mim, né, como para o meu próximo. Então, a gente olhar com outros olhos de oportunidade mesmo, né, que a reencarnação né, dá para a gente. Oportunidade de evolução e é isso. Sim. Pode passar. Ô Gui, você quer acrescentar alguma coisa? Não. Então tá. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. E que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. É interessante também esse trecho de Mateus, que ele fala que o sol nasce para todos, né? E é aquela questão da gente não julgar, né? Porque nós somos irmãos, somos iguais perante a Deus, né? Então, acho que esse amor, ele tem que ser igual, né, para todos. Eu tenho que olhar com os olhos, né, iguais para todos. Então, se é uma pessoa que faz o mal, é uma pessoa que matou, que roubou, o que for que ela tiver feito, né, eu não posso apontar o meu dedo e julgar ela, né? Eu tenho que me colocar no lugar dela. É difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas acho que a gente começa assim, a se colocar no lugar do próximo e aí pensar assim, né, que eu posso amanhã estar, né, na mesma situação que aquela pessoa. Então, ele é meu irmão, então eu vou tentar, vou aprender a amar ele como eu amo meu pai, como eu amo minha mãe. E assim, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, né, amar a todos. E deixa eu ver o que mais. É interessante que ele coloca dois exemplos, né, da natureza, né? Um é o sol e o outro é a chuva, né? E o sol ele vai brilhar para todos nós, independente se formos bons ou não tão bons, e a chuva vai vir e vai irrigar
todos os solos, né, desde aquele solo mais infértil, quanto aquele solo que vai ser possível retirar todos os alimentos e as plantações, né? Então, a exemplo da natureza, nós, como seres humanos, a gente pode, sim, se esforçar em tratar todo mundo da melhor forma que a gente conseguir, né? Vai ser a melhor forma? Né? Desculpa, vai ser a ótima forma? Não, é aquela forma que eu entendo que é a melhor, mas que eu possa fazer o melhor para, independente de quem esteja à minha frente, né? Seja um familiar, seja um vizinho, seja um desconhecido, né? Nós, como espíritas, a gente sabe que, às vezes, dentro de casa, nós temos as maiores dificuldades, né, de relacionamentos, né, com pais, irmãos, familiares mais difíceis, mas é que exatamente são aqueles que a gente precisa mesmo exercitar este amor, né, ao próximo. Então, dentro de casa, com aquele que está mais próximo ali, mais pertinho, que me dá a oportunidade de exercitar com maior frequência aquela caridade, aquela benevolência, como o Cristo colocou aí na questão, 886, né, que você leu, do Livro dos Espíritos. Isso. Tem uma TV ligada, tá dando ruído aí, na transmissão. Isso. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Você perguntou qual questão que era dos livros dos O Livro dos Espíritos? Espíritos, aqui você leu. É a questão 886. 886. Isso, A minha memória não está tão 886. ruim assim, não. Pode dar continuidade, por favor. Então é isso. A Nádia Eu coloca concordo aqui, com a... a Nádia coloca aqui pra gente, né? Amar ao próximo é colocá-lo como prioridade em sua vida. Estamos muito longe ainda de saber o que é o amor verdadeiro, quanto mais o amor incondicional. Mas o bom é que já estamos a caminho. Já fazemos isso, às vezes, com os familiares e amigos mais próximos, mas com desconhecidos deixamos muito ainda a desejar. Tem essas, né, esses pormenores, né, na nossa evolução, como, né, a gente está colocando, a gente ainda está caminhando, estamos aprendendo, então, às vezes é mais fácil amar o de fora do que o de dentro, às vezes é mais fácil amar um que está dentro de casa do que o que está lá fora, que a gente não conhece, e aos poucos a gente vai aprendendo e evoluindo. O importante é amar, né? Uhum. O importante é amar. É interessante essa colocação da Nádia, né? A gente ainda realmente está muito longe, mas nós estamos caminhando, nós estamos, né, tentando, né? Só de estarmos aqui nessa encarnação e estar nesse caminho e, né, de tentar amar, de cada dia tentar ser uma pessoa melhor, né? Até com nós mesmos, nós já estamos dando o primeiro passo, né? Isso aí. Acho que é o mais importante. Quer dar continuidade aí, Camila? Gui, você está muito calado. Tá aguardando os slides dele. Pode passar, pode o próximo é o do Gui, eu acho. Agora sou eu, então, né? Bom, amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que, entre eles, reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união,
concórdia e benevolência mútua. O legal dessa parte do egoísmo é que a pessoa egoísta, ela não consegue fazer o que a gente tinha falado nos outros slides. Ela só olha para si, não consegue ver outras coisas além de olhar para si mesmo, sabe? Isso tem que só assim para acabar com vários problemas que a gente tem aqui na Terra. Então, pode passar. É interessante trazer essa questão do vinha de luz, né, que o Emmanuel traz para a gente. Amamos servindo uns aos outros, né? Não só de boca, não só para falar, eu fui lá e fiz, mas aquilo venha, né, de verdade do nosso pensamento e do nosso sentimento. Né? Os nossos estudos anteriores todos vêm trazendo a importância da gente não evitar de ficar fazendo as coisas só por fazer, né? De tudo aquilo ter um sentido, tudo aquilo fazer, né? Vir do fundo da nossa alma, né? Que tudo é vibração, tudo é pensamento, e tudo isso importa muito, né? Pode passar, Fred, por favor. Só deixa eu falar uma coisa rapidinho. Nessa parte que ele fala sobre a nossa conduta, né? Então, é aquilo que eu estava falando. Enquanto a gente não mudar a nossa postura, a nossa conduta, né? Aqui na Terra, que é essa oportunidade que nós temos, né? Para isso que estamos aqui. Então, enquanto a gente não parar e fazer a nossa reforma íntima, né? A gente vai, né? A gente não vai voltar para trás, né? Mas vai ficar estagnado ali. Então, é importante a gente falar um pouquinho da reforma íntima, porque é para mudar a nossa conduta mesmo, para mudar a nossa postura, né? E para um dia conseguirmos amar todo mundo, né? Como Jesus, né? O Eli está colocando aí uma participação bem parecida com a sua. É fundamental que a gente faça a reforma íntima, né? Para aprender a amar ao próximo com humildade e caridade verdadeira. Isso mesmo. Damares também, tudo começa por nós, né? É necessário todos os dias, muitas vezes, a luta conosco mesmo em prol da transformação que necessitamos. Você falou de inimigo, o nosso inimigo é a gente mesmo, né? A gente precisa tomar as nossas más inclinações. É difícil, porque muitas vezes a gente olha as más inclinações dos outros. Uhum. Então, aí você fica... Você não evolui, entendeu? Você não sai do lugar. Aí você acha que o outro que tem que mudar, né? Não você. Sim. Isso. É interessante isso que o Gui falou, porque a gente sempre olha o outro, né? A gente nunca olha o nosso defeito, a gente aponta do outro e a gente acha que a gente está certo, né? Mas a gente, né? Para o outro ver e querer mudar e assim por diante, né? Então, ela começa da gente. Uhum. Vamos lá, Gui? O egoísmo... Vamos lá? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Esse finalzinho aí foi basicamente o que a gente comentou, porque você tem que acabar assim, com suas más tendências primeiro e não se preocupar com o processo evolutivo do outro. Lógico, você pode
ajudar de alguma forma, mas para a gente evoluir, a gente tem que mudar a gente mesmo, entendeu? Se for esperar o outro, não faz sentido, entendeu? Tem que seguir Uhum. sua vida, tem que ser melhor cada dia e deixar o outro evoluir sozinho. E aqui é uma colocação que ele fez aqui que é muito importante, a gente assumir isso, que para a gente conseguir vencer esse nosso egoísmo, a gente precisa de coragem, porque, né, vencer as nossas más inclinações requer uma coragem muito grande da gente, primeiro, assumir que a gente está errado, e segundo, assumir todas as consequências de mudar aquele padrão de vida. Né? Então, a gente precisa de coragem para isso, porque realmente hoje a gente ainda tem um pequeno ponto positivo que a gente pode falar do Cristo a qualquer momento, de qualquer jeito. Podemos sair na rua ali com o Evangelho segundo o Espiritismo no braço e fazer a leitura lá na rua, não tem problema. Mas lá na época do Cristo, o pessoal falava das ideias de Jesus Cristo escondido, né? Não podia falar. Hoje a gente já tem liberdade para falar. Então, já que a gente pode se assumir cristão, podemos falar abertamente, podemos fazer reuniões públicas, né? Falando sobre Jesus Cristo, né? Agora a gente tem que, como os cristãos antigos, a gente tem que sentir isso e fazer com que, né? Isso parta de dentro do nosso espírito, né? Do nosso coração. Gui, quer continuar? Pode passar. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém, há uma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e verei a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Além de amar a gente, também é importante instruir, né? Igual você... a gente tem que nos... amando, a gente consegue ajudar o próximo e parar de pensar em nós mesmos, para todo mundo chegar assim, ser um lugar melhor para a gente viver, sabe? Uhum. Isso, E olha como o Fenelon foi generoso conosco, né, em trazer essa colocação, né, que ele coloca, é difícil o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem, né, então, você amar o próximo como a si mesmo, vai beneficiar a gente, né, porque a nossa alma vai colher um imenso bem sobre aquilo, né, então eu não estou fazendo isso somente pelo próximo, né, o próximo é ali o alvo, vamos colocar assim, o objetivo, né, ajudar o próximo, mas isso vai estar trazendo bem para minha alma, né, então não temos o que perder amando o próximo, né. é isso, por experiência própria, quando eu fiquei muito tempo sem participar, assim, de alguma atividade, alguma coisa que vai ajudar o próximo, eu sinto que eu fico muito ruim, sabe? Quando eu voltei, assim, por exemplo, participar da evangelização lá na colônia de Santa Isabel, parece que, assim, mudou tanto a minha cabeça, eu fico tão mais feliz, assim, sabe? Em poder ajudar, passar a palavra, né, para as crianças. Eu acho que isso é muito importante, desde a evangelização até todos os dias, né, da nossa vida. Sim. Pode continuar, por favor. Pode passar.
Aí é o filme, né? O vídeo. Acho que tá sem áudio, Fred. Ô, Fred, tá sem áudio, Fred. Só um minutinho, pessoal, que a gente já está ajustando aí, já vamos passar a parábola do credor incompassível, tá bom? Só os ajustes técnicos, aí já vai dar certo. Enquanto o Fred, né, pegou o áudio ali, essa parábola, ela tá nesse capítulo mesmo, né? Quem quiser dar uma lida, amar o próximo como a si mesmo. É bem no inicinho, é na primeira página do capítulo, a parábola dos credores. Do credor incompassível. Faz parte. Muita parte. Aí, esse capítulo número 11, ele traz pra gente, né, toda a perspectiva, ele relembra, aliás, né, o ensinamento do Cristo, né, que foi os 33 anos que ele esteve encarnado aqui na Terra, né, o único exemplo que ele deu para a gente em todos os momentos foi o do amor, né, e do amor ao próximo, né, então ele vivenciou isso, ele provou para a gente que é possível que a gente possa fazer pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito pela gente, né, então não como foi colocado ali pelo Fenelon, é uma tarefa difícil, porque a gente ainda tem as nossas questões para vencer, né? Mas é possível, né? Então a gente pode se esforçar um pouco, sair da zona de conforto e amar o próximo. É difícil sair da zona de conforto, né? Não, bastante, mas é possível, né? Acho que ainda está sem áudio, Fred. Quer passar? Não estou entendendo por que ele está sem áudio. Vamos passar o outro slide, por favor, que aí eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Na minha tela eu acho que dá áudio. Beleza? Só um minuto. Aí o outro, a parábola do bom samaritano, né? O próximo slide. Isso. Você pode ler, Camila? Pode falar? Pode falar, por favor. Posso sim. Enquanto isso, eu vou entrar aqui e compartilhar a minha tela. Tá. Um minutinho. A parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é o que está escrito na lei? Que é o que lhes nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar
tendo observado, passou igualmente adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e fazer o mesmo. Essa parábola, ela deixa bem claro para a gente, né? De amar o próximo mesmo. A questão de amar o próximo. Você ter a compaixão, né? O samaritano, ele olhou com os olhos de compaixão para aquele homem que estava estendido no chão, né? O levita e o sacerdote, eles não tiveram esse olhar, né? Eles passaram como se não tivesse ninguém ali, como se não fosse nenhuma pessoa, né? Como se fosse nada. E o samaritano não, ele olhou com os olhos de compaixão, né? Cuidou dele, né? Passou o azeite, o vinho nas feridas dele, levou para um lugar onde alguém pudesse, né, ter os cuidados com ele. E eu acho que deixa bem claro para a gente essa parábola de amar mesmo ao próximo. É você se colocar no lugar do outro, né? Ele se colocou no lugar do homem que estava caído ali, né? Se ele tivesse ali, ele gostaria que alguém também passasse e cuidasse dele, pegasse ele, levasse ele para um lugar, né? Então, é você se colocar no lugar do outro, né? Ali ele coloca 3 personalidades, né? Que é o sacerdote, né? O sacerdote, o levita e o samaritano, né? O sacerdote como uma pessoa hoje, né? No conceito tradicional de hoje, o sacerdote é o Papa, né? Ou uma pessoa que é a representatividade da lei, né? Vamos colocar assim, representatividade da religião, perdão. Não da lei, representatividade da religião, um posto hierárquico na religião, né? Então, ele passou ali, talvez se fosse um outro tipo de necessidade, né? Se fosse, eu queria saber aonde que está tal palavra de Jesus no Antigo Testamento, alguma coisa assim, o sacerdote poderia ter passado e orientado, né? E depois ele coloca do levita, né? O levita, hoje também, né, na nossa conceituação atual, vamos colocar assim, o levita também tem alguns níveis hierárquicos, né, religiosos, vamos colocar assim. Para os evangélicos, por exemplo, né, o levita é aquele responsável pela música na igreja, por exemplo, no dia do culto, né, tem lá um ministro, é o ministro da música, ele é um levita, né, ele é um representante que ele coordena determinado tipo de trabalho, né, então, se fosse algo que esse servo tivesse precisando com relação de música ou qualquer outra questão assim, ele pudesse ajudar, talvez ele poderia ter sido orientado a chamar, mas na verdade foi o samaritano era o pessoal que né, tinham muitas brigas, né, na época lá do Cristo, entre as cidades, né, e o samaritano era daquele público que mais discutia, que mais brigava, que mais, né, e na verdade foi ele que se sensibilizou, que o rapaz estava precisando de cuidados, né, de cuidados com os ferimentos. Então ele foi lá e falou, não posso ficar aqui com você, mas eu vou te deixar aqui nessa hospedaria, tá? Ele adiantou lá 2 denários para o dono da hospedaria e falou, vou te dar esses 2 denários, se ele precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar da minha viagem, aí eu vou te pagar o restante, tá? Mas cuida dele aí, porque eu não posso ficar aqui, né? Ou seja, respondendo ali aos 2 questionamentos do primeiro slide que você colocou, né? Naquele momento ali, aquele irmão,
que tinha sido surrado, né, precisava de abrigo, precisava de cuidados, né, aquele ali era o próximo dele, né, e ele precisava daquilo, de cuidado, de remédio, de atenção, né, então, esse parábola do bom samaritano é bem isso. Quer que eu tente pôr aqui, Fred? Você vai tentar colocar aí? Agora deu. Senhor. Obrigado. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu ia comentar anteriormente sobre a questão de fazer com o próximo que gostaria que fizesse com você. Acredito que se você vê um sorriso que você dá para uma pessoa, um bom dia, uma boa tarde, uma prece que você faz para alguém, assim, já é um ato de amor, sabe? Você não precisa ir muito longe. Você não precisa pegar uma pessoa e levar para o hospital, igual igual na passagem fala, mas são atos mais simples, sabe? Isso são pequenos atos de amor, assim, que você pode fazer para uma pessoa, que vai mudar a vida dela, assim, né? Pelo menos o dia, qualquer coisa. Eu acho bem válido fazer. Você não pode fazer muita coisa. É aquilo que está ao nosso alcance, né? Se naquele momento ali eu puder fazer a prece, eu faço a prece, né? Se naquele momento eu tenho condições de pegar o carro, pôr a pessoa no carro e levar lá no hospital, que é o que ela precisa, se eu posso fazer isso, eu boto ela no carro lá e levo ela lá, né?
aquilo que a gente tem condições de fazer, a gente precisa fazer, né? Se for a prece é excelente, eu faço a prece, né? O que eu não posso é deixar de fazer, né? E se for dar o sorriso, dar um bom dia, né? Chegar a cumprimentar as pessoas quando a gente chegar, isso são pequenos atos, pequenas coisinhas que isso vai interiorizando, né? E quando a gente precisar fazer algo um pouco maior, vamos colocar assim, mais abrangente, a gente está mais habituado a fazer o bem pelo próximo, né? Porque a gente já está acostumado a dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, pega. Agora, infelizmente, não pode tanto assim, né? Mas pegar na mão, né? Esse tipo de coisa assim, né? Então, aos poucos, são pequenos gestos, como você colocou, né? Que vão tornando isso um hábito mais simples e mais fácil, né? Na hora que a gente precisar dar um testemunho um pouco maior, a gente já está habituado com aquilo, a gente não vai ser tão difícil, né? Não vai ser um salto tão gigante, né? Quando eu puder fazer isso, fazer algo um pouco maior pelo meu próximo, né? Um pouquinho todo dia. O vídeo dessa parábola, né? É interessante que fala sobre o perdão, né? Uhum. E perdoar, eu acho que já é um ato, né, de amor, né, de amor ao próximo, eu perdoar o meu próximo, o meu inimigo. Então, já é um grande passo, né? Para conseguir, né, ter aquele amplo amor que a gente falou inicialmente, né? No slide anterior. Então, perdoar 70 vezes 7, né? Como Jesus fala. A gente está caminhando aí, faltando 6 minutinhos. Tivemos perguntas, Fred, que não foram respondidas ainda? Eu vi mais participações do pessoal. Assim. Isso. Pergunta eu não vi. Pergunta não respondida também não encontrei. Não temos. Não, tivemos alguns comentários, mas as perguntas a gente foi respondendo ao longo do estudo, né? Isso. E foi interessante a gente colocar essa questão da... A Camila colocou sobre desculpa, esqueci a linha do raciocínio, me perdi, perdão. Max, quer contribuir conosco? Com alguma colocação? Até eu lembrar aqui o que eu ia falar, desculpe. Não, muito bacana, né, essa sala aqui de conversa sobre esse assunto, né? Uhum. Onde a gente está vendo a terceira idade aí, né? Trazer coisas aqui para os moços, né? E aí eu fico auscultando aqui. A gente... As coisas vêm e elas são colocadas e é preciso tomar um cuidado para que elas não fiquem no campo do imaginário ou no campo do distante. Ou, muitas vezes, a gente simplifica demais alguma coisa, tornando ela extremamente vulgar. A doutrina dos espíritos, ela vem trazendo consciência, ela vem abrindo entendimento sobre uma série de coisas, e uma delas que a Camila colocou aqui, né, que é uma lembrança muito positiva, é a reforma íntima. Uhum. E isso não se dá de um dia para o outro. É necessário energia, dedicação, né? Hoje eu não consegui ainda domar uma tendência ruim que eu tenho. Amanhã eu tento de novo, depois de novo. Haverá uma hora que, pela disciplina, pela persistência e pela vontade de ser melhor, de se tornar melhor, eu vou conquistar aquela habilidade, né? Amar
como diz o espírito de Lázaro, é um toque sutil no sentimento. E é um grau acima da humanidade como está estabelecida hoje. Amar é isso que está sendo falado aqui o tempo inteiro, né? É tirar o ego do centro e colocar a vida, os outros, em devotamento. Não é assim que o Espírito da Verdade falou a respeito do sentimento mais nobre, que é amor, numa pessoa? Haverá a virtude máxima aonde houver devotamento e abnegação. E é isso que está sendo colocado aqui hoje, né? Dessas diversas maneiras, né? O egoísmo é combatido com abnegação. E não é fácil, não, igual foi lido aqui. Não é fácil, né? E o devotamento é quando eu coloco o interesse do outro como relevante. Quando eu coloco o bem do outro tão importante quanto o meu próprio bem. Eu te desviei do raciocínio mais ou te ajudei e te dei um tempo para você resgatar ele? Eu tentei buscá-lo, mas acho que a idade já não me permitiu. A idade? Pois é, você é mais experiente, Não é? você sofre desse problema, eu mais moço, não. Não sofre tanto. Pessoal, gostaria então de agradecer muito cada um de vocês, tá? Pela participação, a equipe de hoje, tá? Camila, Guilherme, o Fred ficou mais nos bastidores aí, nos auxiliando, o Max, e aí nós vamos colocar uma música que vai servir como a prece final, tá bom? Aí assim que a música terminar, a transmissão irá terminar também, e nós voltamos a nos encontrar amanhã no estudo da mediunidade, e antes, como estudo inicial, teremos o capítulo 5 do Agenda Cristã, que é Medicamentos Evangélicos. Isso aí. Até amanhã e muito obrigado a todos. Até amanhã. Boa noite. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Peraí, Felipe. Foi esse aí? Era o outro, né? Outro, deixa eu colocar. Peraí. Vamos lá. Isso aí. Ixi. Opa, hoje não tá aqui. Hoje tivemos vários empecilhos técnicos, né? Tá baixinho, viu, Fred? Melhorou. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente
isso amar as nossas qualidades, pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, quem nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.